Oi, gente. Eu sou Arcelino, também faço parte da equipe de redação do CPPF e hoje nossa conversa vai ser sobre conteúdo e forma. Hoje a gente vai entender a estrutura canônica do texto dissertativo argumentativo e também nós vamos tentar entender a correção, a qual vocês serão submetidos pela análise das competências. No final a gente vai treinar tudo o que foi discutido com atividade. Para a gente começar a aprofundar nosso estudo do texto dissertativo argumentativo, eu quero propor um paralelo com a fofoca. Porque quando a gente vai falar da vida alheia, geralmente a gente introduz, discorre e conclui, tudo sob o nosso ponto de vista e com a intenção. Para que eu seja um bom fofoqueiro, eu vou prezar pela compreensão do meu interlocutor. Ou seja, eu quero que a minha intenção seja compreendida por ele. Então eu vou precisar ser claro. Para ser claro, eu vou precisar de um contexto, eu vou precisar de fatos, eu vou precisar de tópicos, alusões, fundamentação e tudo isso organizado, para que facilite o entendimento do leitor, no caso da redação, ou do outro fofoqueiro, né? No caso, fofoca junto comigo. E para que eu convença o interlocutor da minha verdade, eu preciso organizar toda a minha intenção, todos os meus argumentos, todos os meus fatos numa forma em que cada parágrafo vai exercer uma função e cada período vai ser essencial para a compreensão do que eu quero falar. No Enem, o que a gente tem que fazer é fofocar sobre o tema proposto. Nessa fofoca, a gente vai ter que compor um texto universal em forma de prosa. O texto universal é aquele completamente claro e compreensível. E isso eu conquisto quando eu levo em consideração a compreensão do leitor. Como eu já apontei antes, que a compreensão era um ponto importantíssimo do texto dissertativo argumentativo. E outra coisa importante é que a gente tem que fazer um texto em forma de prosa. Prosa é basicamente a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão organizado em forma de parágrafos. A gente viu algumas semelhanças entre a fofoca e a redação do Enem. Mas aqui a gente precisa acrescentar que o texto dissertativo argumentativo tem algumas peculiaridades que vocês precisam cumprir. A primeira delas é a impessoalidade. Impessoalidade é quando eu não me coloco no texto. Ou seja, apesar de eu apresentar o meu ponto de vista, eu não posso me incluir dentro do texto. Usar expressões como eu, você, nós, tu, tudo isso quebra a impessoalidade, portanto é errado. A redação também tem que ter de 7 a 30 linhas para que seja avaliada. Mas eu já adianto que uma redação com menos de 20 linhas é quase impossível de estar correta. O que eu indico é que vocês façam redações com no mínimo 25 linhas. É o necessário para a gente fazer uma boa argumentação. O título é um objeto opcional do texto. Você pode escolher colocar ou não colocar. Você não vai ser punido nem bonificado por causa disso. E também quando eu falo sobre ponto de vista, ele tem que ser coerente e coeso. Coerente porque vocês precisam ter noção do que vocês estão defendendo, e coeso. Você não pode se contradizer durante seu texto. Ficar em cima do muro não é uma coisa boa para o texto dissertativo argumentativo. Outra coisa é que vocês têm que obedecer austeramente ao tema. Austeramente eu quero dizer à risca. Vocês não podem fugir de nenhuma maneira do tema. Então, gente, para a gente usar como exemplo, eu elaborei uma redação com um tema totalmente aleatório, nada a ver com a realidade, certo? Nosso tema é os efeitos do esporro da Bruna sobre os alunos do CPPF. Vamos ler aqui junto. O CPPF é um projeto de extensão da Univasp, que mesmo com os impedimentos advindos da quarentena, continua com as suas atividades por ordem da professora e presidente Bruna Cristina. Todavia, ainda que de grande importância, alguns alunos do CPPF ignoraram as atividades online propostas pelos professores, o que frustrou toda a equipe, a qual se esforça diariamente para que não haja prejuízo aos vestibulandos. Nessa realidade,
Bruna Cristina, em vista da sua responsabilidade com seu cargo dentro do projeto, elaborou e enviou aos educandos um texto pragmático e realista sobre essa situação, o chamado esporro. Assim, é verdade que essa atitude mudará o comportamento dos alunos e fará com que os professores elaborem mais atividades divertidas em compensação. Nesse viés, a participação dos alunos é incentivada por via do esporro como função educadora. Na perspectiva teleológica, conforme proposta por Aristóteles, o educador pode ser dominado como tal pela sua intrínseca missão de educar. Desse modo, Bruna, ao advertir os alunos sobre o comportamento omisso com relação às atividades, cumpre o seu papel de educadora, que será efetivado quando a aprendizagem alcançar a mudança de atitudes inadequadas, no caso, a omissão dos educandos. Portanto, tal situação é um evento comum no processo de troca entre o aluno e o professor, e, como uma constante, decorrerá no resultado concreto de participação dos alunos nas atividades. Ainda sobre essa problemática, a retroalimentação positiva da participação do alunado, conquistada a partir do texto pragmático enviado por Bruna, também influenciará os professores na produção de atividades mais chamativas. Essa afirmação surge a partir do entendimento da importância da comunicação na fundamentação de que as palavras são signos das noções, segundo o filósofo Francis Bacon. Nesse contexto, com o canal entre educadores e alunos aberto, haverá maior compreensão das dificuldades presentes em ambos os lados e a produção de atividades será mais direcionada para atender às reivindicações e gostos dos alunos e às potencialidades de cada educador. Logo, a mensagem da presidente possui alcance para atender às prioridades e ainda melhorar muitos aspectos de tudo o que já existe no CPPF. Em vista dos fatos transcorridos, esporros são essenciais nas relações educacionais e proporcionam efeitos positivos nesse escopo, como observado na ação de Bruna Cristina no CPPF. Por assim ser, alunos e professores, os quais têm contato direto por ferramentas como WhatsApp, devem manter o diálogo contínuo sobre assuntos relacionados ao ensino, por via de feedback, com foco na resolução e correção das atividades propostas, para que as dificuldades sejam sanadas ao máximo e os aprimoramentos sejam aplicados aos métodos utilizados. Analogamente, cabe à Secretaria e à Presidência do CPPF, instâncias organizadoras do cursinho, incrementar a observância aos participantes do projeto, professores e alunos, por via do acesso aos canais de comunicação utilizados nesse meio, de modo a garantir esporros intermitentes ou quando necessários, para que assim a fluidez do funcionamento do projeto seja garantida. Depois de ler a redação, agora a gente vai analisar parte por parte dessa estrutura, para ver o que a gente consegue tirar. Primeiro vamos analisar o tema, os efeitos do esporro de Bruna sobre os alunos do CPPF. Vejam que eu destaquei duas partes, efeitos do esporro de Bruna e alunos do CPPF. Essas duas partes são os meus comandos do tema. Para que eu não tangencie, eu preciso basear toda a minha composição nessas duas partes. Na introdução, vocês podem perceber que tem uma parte que eu contei todo o que é o cursinho, onde é que ele funciona, quem é a presidente, o que foi que aconteceu. Vocês percebem? Isso é o que eu chamo de recorte temático, é a contextualização da minha fofoca, tá certo? Eu estou fofocando para vocês sobre os efeitos do esporro de Bruna, sobre os alunos do CPPF. Percebam que eu preciso explicar o que é CPPF, eu preciso explicar por que Bruna deu esse esporro e na minha tese, que é esse último período em destaque aqui no final, eu vou colocar quais são os efeitos, que é o que o tema está me perguntando. Vamos agora para os parágrafos do desenvolvimento. Quero que vocês lembrem que a minha tese eu falei sobre dois aspectos, os efeitos nos alunos e os efeitos nas atividades elaboradas pelos professores. Nesse primeiro parágrafo, eu reservei ele para falar sobre os efeitos dos alunos. Esse primeiro período destacado em roxo é o meu tópico frasal. Ele é uma espécie de paráfrase do aspecto do meu tema e que vai ser uma espécie também de resumo de todo o meu parágrafo. Vamos ver aqui, ó. Nesse viés, a participação dos alunos é incentivada por via do esporro com função educadora. É nisso que o meu parágrafo vai se basear e vai falar. Depois eu coloquei outra parte em negrito,
que a gente chama de fundamentação. Eu precisei de um aporte filosófico para provar a minha opinião de que o esporro é uma função educadora e que vai incentivar os alunos. Conseguem perceber isso? Já no segundo parágrafo, eu reservei para falar sobre os efeitos do esporro da Bruna sobre as atividades elaboradas pelos professores. Vejam que no tópico frasal eu falo sobre isso. Ainda sobre essa problemática, a retroalimentação positiva da participação do alunado, conquistada a partir do texto pragmático enviado por Bruna, também influenciará os professores na produção de atividades mais chamativas. Percebem? Para provar isso também eu usei aporte filosófico, que é uma citação do Francis Bacon, e nisso eu desenvolvi todo o meu argumento, com a conclusão de que a mensagem da presidente possui alcance para atender às prioridades e ainda melhorar muitos aspectos de tudo que já existe no CPPF. Percebam que eu não me contradisse nenhuma vez. Eu estou respeitando o tema que fala sobre os efeitos e fala sobre alunos. Todos os meus 2 parágrafos de desenvolvimento falam sobre isso e ainda estou respeitando a minha tese. No último parágrafo, que é a nossa conclusão, esse primeiro período em negrito a gente chama de retomada da tese. Eu fiz uma reflexão sobre a tese. Vamos ver aqui, ó. Em vista dos fatos transcorridos, esporros são essenciais nas relações educacionais e proporcionam efeitos positivos nesse escopo, como observado na ação de Bruna Cristina no CPPF. Percebem que, de certa forma, eu refleti e retomei o tema e, por consequência, toda a redação num só período? Aí agora, esse por assim ser, vai introduzir o que a gente chama de proposta de intervenção. Vocês percebem que eu coloquei 2 problemas, ou melhor, 2 efeitos, e sobre esses 2 efeitos eu vou colocar 2 intervenções, certo? Uma intervenção para cada efeito. Vamos ler aqui, ó. Alunos e professores, os quais têm contato direto por ferramentas como o WhatsApp, devem manter o diálogo contínuo sobre assuntos relacionados ao ensino por via de feedback, com foco na resolução e correção das atividades propostas, para que as dificuldades sejam sanadas ao máximo e o aprimoramento sejam aplicados aos métodos utilizados. Essa parte em roxo é o que a gente chama de agente. Essas partes em vermelho é o que a gente chama de detalhamento. Eles vão caracterizar o meu agente, vão caracterizar a minha ação, ou então o meu efeito. Essa parte em verde é o que a gente chama de ação interventiva. É o que vai ser feito pelo agente com relação àquela problematização. Essa parte em azul escuro, que é por via de feedback, é o meio modo pela qual o agente vai desenvolver essa ação. Essa parte aqui, sem nada destacado, é o que a gente chama de efeito. É o que eu quero conquistar com essa ação interventiva, certo? A de baixo funciona da mesma forma e eu gostaria que vocês incluíssem esses 5 elementos nas próximas propostas de intervenções de vocês, certo? Bom, eu tenho consciência que eu falei alguns termos estranhos na análise dessa estrutura que talvez vocês ainda não tenham proximidade, mas que eu quero que vocês pesquisem o que não entenderam ou então questionem a gente, porque tudo isso é essencial para um bom texto e vocês vão ter que fazer no dia do Enem, certo? Todas as correções que a gente faz já estão se baseando nessa estrutura que eu estou falando para vocês, e eu quero que vocês, a partir de hoje, treinem fazer introdução, desenvolvimento e conclusão da mesma forma como eu apresentei aqui para vocês, com uso de tópicos frasais, com uso de fundamentação, recorte temático na introdução, a tese bem definida, tá certo? E eu quero o máximo de organização possível, porque o nosso objetivo principal é a compreensão por parte do leitor. E para alcançar essa compreensão, a gente tem que ter a organização das ideias, certo? Depois dessa análise superficial da estrutura que o Enem cobra, agora a gente vai dar uma olhada em como vocês vão ser avaliados. A redação do Enem é corrigida por meio de 5 competências, e cada uma dessas competências vocês vão ser pontuados em 6 níveis, que variam de 0 a 200.
certo? E a soma dessas competências é o que vai dar a nota final de vocês. A competência 1 é encarregada de analisar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, a qual deve ser utilizada na redação do Enem. Seus níveis correspondem tanto ao léxico e à gramática quanto à fluidez da leitura, a qual pode ser prejudicada ou beneficiada por uma boa construção sintática ou ruim, certo? Na competência 1 é que vai ser analisada a pontuação, a acentuação, a construção das frases de vocês e tudo mais relacionado à gramática. Competência 2 vai avaliar a técnica do aluno em entender a proposta de redação e unir as várias áreas do conhecimento adquirido durante o ensino médio para a defesa de um ponto de vista de forma consistente, além da adequação do tal sobre o texto dissertativo argumentativo na estrutura de prosa. Aqui vai analisar a desenvoltura de vocês no texto da redação, com relação à construção do texto dissertativo argumentativo, aquela fofoca que a gente falou no começo da aula. A competência 3 vai analisar a qualidade da defesa do ponto de vista e o projeto de texto. O projeto de texto é o planejamento que você faz prévio à transcrição da redação. Ou seja, você vai ver o tema, você vai planejar a sua tese, vai planejar os seus argumentos e a sua proposta de intervenção. Tudo isso estando coeso e coerente com relação ao tema. E isso é o que a gente chama de projeto de texto. Competência 4 vai avaliar o conhecimento do aluno sobre os mecanismos utilizados na construção dos argumentos em defesa do ponto de vista. Aqui a gente vai analisar os conectivos que vocês usam, as frases que vocês usam, a organização dos períodos, como por exemplo, nessa realidade, todavia, em vista disso, tudo isso são conectivos que vão dar coesão, vão dar fluidez ao meu texto. Na competência 5, a gente vai ver a proposta de intervenção de vocês. Aqueles 5 elementos da proposta de intervenção é o agente, a ação, detalhamento, meio, modo e efeito. Todos eles são analisados e pontuados na competência 5. Da mesma forma como a gente sabe que tem gente que tira 1000, a gente sabe que tem gente que tira 0. Que eu espero que não seja nenhum de vocês. Sinceramente, eu espero que não seja nenhum de vocês. E para a gente não zerar a redação, a gente vai analisar alguns pontos. Por exemplo, o texto monobloco, ele zera a redação. O que é um texto monobloco? É um texto sem parágrafos. Você também escrever um poema ao invés de um texto dissertativo argumentativo em forma de prosa, também é motivo para você zerar a redação. O desrespeito aos direitos humanos, antes zerava a redação, mas agora não mais. A gente cobre direitos humanos na competência 5. Ou seja, se você desrespeitar os direitos humanos, você perde 200 pontos, certo? Nunca desrespeitem os direitos humanos, por favor. Idioma, também é exigido que vocês escrevam em português. Se vocês escreverem em outro idioma, que eu acredito que ninguém vai fazer essa idiotice, vocês vão zerar a redação também. E eu indico que palavras em inglês, vocês coloquem aspas, para identificar, né, que é palavra estrangeira. Sobre a grafia, grafia que eu coloco aqui não é pontuação nem acentuação. Eu digo, por exemplo, desenhar na redação, fazer hieroglifos, que é uma coisa erradíssima. É motivo para zerar a redação. Não brinquem na folha definitiva, para vocês escreverem direitinho, sem desenho, sem zoar a cara de ninguém, certo? Se comunicar com o corretor também é uma coisa erradíssima. Pedir ponto, para o corretor ter pena de você, enfim, não se comuniquem com o corretor de maneira nenhuma. E texto em prosa, eu coloquei aqui de novo, para vocês se ligarem. Usem parágrafos, por favor. Identifiquem os parágrafos de vocês com ponto final e espaço no começo, tá certo? Por último, agora eu quero propor essa atividade para vocês, tá certo? Eu vou mandar o tema junto com o link do vídeo para vocês fazerem aí, tá certo? E a gente vai estender a data para vocês enviarem para a gente até o sábado às 6 horas da tarde, pontualmente.
Vocês sabem que vocês têm que enviar as redações para o nosso e-mail, redaçãocppf@gmail.com. É, lembrando também que eu já mandei a correção daquela atividade de tese e argumento para vocês. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma objeção, eu estou totalmente disponível para discutir no WhatsApp com vocês, tá certo? Discutir que eu digo não é brigar não, é só, enfim, a gente conversar sobre a respeito. Também eu queria pedir para vocês não terem medo de se comunicar com a gente. Mandem as produções de vocês, que é muito importante a gente dar esse feedback para vocês. Lembrem-se que a data do Enem não foi cancelada, continua a mesma. Vocês têm que estudar com o mesmo fôlego, como se estivesse tendo aula presencial, tá certo? Façam uma redação por semana e mandem pra gente. Mesmo que vocês não consigam fazer a melhor redação do mundo, não consigam completar a redação, mandem. É importante para a gente receber e mandar o feedback para vocês, tá certo? Então, agora é o fim da nossa aula. Eu queria pedir desculpa para vocês pela dicção, eu não estou tão habituada a falar tanto assim dessa maneira, engolir algumas sílabas, algumas palavras mais relevem. E queria dizer para, se caso alguém sinta alguma dúvida, nos procure, que a gente está totalmente disponível. Se quiserem figurinha da Bruna Hokage, eu mando para vocês, só me pedir. E também eu queria que vocês percebessem que eu coloquei algumas obras concretistas que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que é conteúdo e forma. Por favor, depois quando a gente mandar o slide, que vai estar tudo disponível para vocês, deem uma lida, que é muito interessante, tá certo? E bons estudos, não percam o fôlego, que vai dar tudo certo no Enem.